Pronto, já estamos gravando, né? Hoje é dia 5 de junho e nós estamos aqui refletindo sobre a disciplina CMT 014, nessa nova etapa, que é ela, de fato, ser, assim, passar para as mãos do CCMN, né? E, em princípio, com as professoras Marta e a Cássia, né? Então, o primeiro ponto que eu queria lembrar, vou só fazer assim, algumas observações sobre as experiências que eu fui tendo ao longo desse período e que, com o meu afastamento, eu queria deixar isso assim, da ciência para os demais, né? Para que isso, para que eles atentassem para isso, e isso pode abreviar alguns caminhos. A primeira questão para esse formato foi com relação ao calendário, né? Então, para esse formato funcionar, é muito importante que a gente tenha pelo menos 12 aulas, né? Assim, mais ou menos organizadas. E, em geral, eu penso assim, a primeira semana é mais para apresentação. Então, eu sei que a gente não pode esperar muito, dentro desse funcionamento da FRJ, os alunos não aparecem. E aí eu pensei que nesse início, por exemplo, para dar essa visão geral, a segunda aula, na segunda semana, podia ser já um professor convidado. Nesse caso, o professor convidado podia ser eu mesmo, nessa segunda aula, porque aí eu já dava um panorama. E, a partir daí, toda a parte de desenvolvimento ficaria com você, Marta. Claro que você pode seguir mais ou menos o nosso roteiro e vai poder fazer as alterações que você julgar pertinentes, tomando cuidado para não descaracterizar a disciplina, nem comprometer o cumprimento da ementa. Então, é com isso em mente que eu quero te ajudar agora, né? Então, a primeira coisa é a importância da divisão do tempo entre as oficinas e a teoria. Para mim, do modo como eu estou percebendo a disciplina, a demanda dos alunos e a demanda lá principalmente o pessoal do CT, que acha que essa disciplina está fazendo bem lá para os alunos da engenharia, né? E é pela prática. O formato que eu acho que vai funcionar bem nesse início, e a gente aproveitar que tem o Mário aí com a gente, né? Então, todas as aulas, todas, deviam iniciar com uma pequena prática de harmonização e meditação. Isso já coloca todo mundo num certo mood, num certo clima, e já dá aquela expectativa que as pessoas estão indo para um momento de ter assim uma certa uma prática de relaxamento, né? E isso poderia demorar 10 até no máximo 15 minutos. E aí, em seguida, você conduziria a parte teórica, eventualmente dialogando com o Mário, com o Fratani, ou com quem você convidasse, né? Isso, fora que a cada vez mais ou menos 3 aulas, vamos dizer, você faz isso por 3 semanas. Então, vamos dizer, teve o primeiro dia, a gente teve o segundo dia com a minha fala, umas 3 semanas você falaria, aí depois, na outra semana, já teria de novo um convidado, porque o convidado ele vai assumir completamente a aula e oficina. Isso sobrecarrega a gente e isso possibilita trazer a visão de outras áreas que a gente não domina todas, nem precisa, basta a gente ter um foco e depois os palestrantes vão enriquecer e, inclusive, estabelecer o diálogo com você. Então, para mim, essa é a divisão, como eu vejo assim, das aulas e durante as aulas, né? E aí, feliz que a gente até aqui está de acordo. Então, deixa eu voltar aqui para a gente não tomar muito tempo, quero ver se eu avanço aqui, ó, que o menos é mais, né? Então, aí está uma oportunidade exatamente para você reduzir a quantidade do material obrigatório que estava lá no AVA, de textos e vídeos. Você pode olhar para aquilo criticamente e selecionar o que você acha interessante e descartar o que você acha que é redundante, o que não precisa estar ali, né? Então, o grande segredo é manter a estrutura, as linhas mestras, né?
o desenho da disciplina. E eu vou te falar o desenho agora, porque ela é mais simples, muito mais simples, para isso dar segurança para todo mundo ir dominando a disciplina, tem que ter uma estrutura muito simples. Então, eu falo, ó, são 2 mantras só e 3 metáforas. Não é mais 4 mantras e 6 metáforas, que dava um total de 10. Com a metade, se o professor tiver isso na cabeça, o resto sai daí. Então, a única coisa que eu preciso saber são 2 mantras e 3 metáforas. Verdade isso, né? A partir daí, eu lembro que eu preciso contextualizar como e de onde eles surgiram, e a partir daí eu vou dando os contornos, e a partir daí nasce tudo. Ou seja, o trabalho dos alunos vai ser um trabalho igual quando a gente pega um livro infantil, vamos dizer assim, ó, os 2 mantras e as 3 metáforas, é aquele livro de criança de comprar para colorir. Então, os 2 mantras e as 3 metáforas, você deu o contorno. E a criança vai colorir. Aqui é uma figura do patinho, ali é um castelinho, aqui é uma praia. Isso, essas paisagens todas são as aulas que vão sendo dadas a partir do contorno de 2 mantras e 3 metáforas. Se eles ficarem sempre presentes, daí sai tudo, todas as formas de meditação. Tá bom, eu falei 2 mantras e 3 metáforas. Como funcionam? Né? Que fórmula é essa? Né? Dá para desenvolver toda uma disciplina. A gente já sabe, conversou muito, olha só. Quais são as 3 metáforas? Vou falar elas primeiro. A metáfora dos 2 pássaros, que remete àqueles 2 passarinhos conversando na cabeça. E um deles é a testemunha. Quando eu unifico os 2 pássaros, é a metáfora do cisne. Já são aí 2 metáforas. E a terceira metáfora? É o texto sagrado, que discute isso, que a gente tomou como base para fundamentar a disciplina, que é a Bhagavad Gita. Quando eu entendo que o diálogo de Krishna e Arjuna é o diálogo entre esses 2 pássaros, que eu posso entender que é um diálogo que se passa dentro da consciência, dentro da cabeça de cada um, com o Krishna representando a consciência e o Arjuna o nosso ego, a nossa personalidade, né? E lá no contexto todo da batalha, a quadriga onde estão Krishna e Arjuna é o próprio corpo humano. Então, todo aquele diálogo, então essa é a terceira metáfora, acabou. É a metáfora que faz da quadriga e de Krishna e Arjuna isso, o corpo humano e essas 2 vozes. Acabou a disciplina. Por quê? Porque agora todo o resto é falar o que é um mantra, aonde apareceu dos 2 partes? No Rig Veda. Então, o que são os Vedas? Qual é o período histórico dos Vedas? Tudo isso já tem, né? Mas é só para você poder referenciar. Você não vai precisar discriminar sobre isso, nada. Olha, pessoal, tudo isso está dado, vão lá e lê. Aqui eu estou pontuando, olha. Remete aos Vedas. O que são os Vedas? Tem lá um videozinho, inclusive, de um outro colega, esqueci o nome dele, Abílio. O Abílio, tem alguns vídeos que eu sugeri dele, que ele fala muito bem o que são os Vedas, o que são as divisões, o que são os mantras. Então, tudo isso já está lá em vídeos curtos. Então, olha só, eu falei da metáfora de um pássaro, já falei dos Vedas. Né? A metáfora do cisne, que é a unificação dos 2 pássaros. Né? Falei das Upanishads. O que é uma Upanishad? Então, está tudo lá trabalhado no site. Eu não preciso saber isso para dar sala de aula. Sala de aula eu preciso saber da metáfora e saber que está remetido aos Upanishads. E aí tem uma palavrinha ou outra e depois manda ler lá o que é o material. Então, a pessoa já vai ter uma ideia dos períodos históricos do desenvolvimento da arte e da ciência da meditação. Né? Por quê? Porque aí a terceira metáfora é a Gita. Tem que entender que eu estou no período épico da Gita, o que é a Bhagavad Gita, que ela é parte do Mahabharata, e que o Mahabharata é uma visão crítica do período védico, né? Onde você põe em xeque uma série de coisas. Mas lá tem uma série de artigos e vídeos, no meu blog mesmo, né? Falando sobre o que é o Mahabharata, os personagens, como isso se relaciona com a arte e a ciência da meditação, ou até modernamente, com o teu colega lá do programa que você está inserida, com o Evandro Ouriques, né?
que ele trata da psicopolítica, que é exatamente essa ideia de trazer para a mente, né, onde nascem essas grandes questões, as grandes batalhas, elas se travam na mente primeiro, é o argumento do Evandro, né, quando ele fala da importância da psicopolítica. E tudo isso é remetido a Bhagavad Gita. Ele mesmo, quando eu colaborei com ele, eu escrevi um artigo, posso até te mandar, se você quiser e me lembrar, né, que foi publicado na revistinha da escola de comunicação, não lembro o nome da revista aí, mas é uma área aí que o Evandro participa, uma revista grande, né? E saiu. Todos os meus artigos, aliás, depois eu vou te mandar os links, vou terminar aqui, eu vou te mandar tudo que a gente conversou, os principais links, né? Mas no blog, eu tenho lá um link onde eu coloquei toda a minha produção acadêmica. Mas eu vou destacar esse artigo específico, porque esse artigo fala da área de comunicação. Eu falo da Gita como uma reportagem. Está sendo reportada lá do palácio, né? Porque a visão. A Gita começa assim, né? O rei cego vai ouvir lá do seu servo, né? O que está acontecendo no campo de batalha. Ele tem aquela visão que foi dada ali pelos poderes mágicos, já que é uma ficção, né? E a pessoa olha o que está acontecendo no campo de batalha e nada. Então, eu ainda brinquei no meu artigo, né? É a primeira narrativa em tempo real, né, de uma guerra. Não são essas de videogame, igual essas agora do governo Bush, não sei mais de quem aí, que foram narradas. Não, a primeira guerra em tempo real, que foi narrada por Rei Cego, no Mahabharata, é esse discurso lá do Mahabharata, onde está inserido o diálogo da Bhagavad Gita. Então, olha só, já falei que a disciplina toda, se eu tiver só isso em mente, com isso eu estabeleço o diálogo com mindfulness, você pode chamar de atenção plena, vipassana, o nome que você quiser dar, meditação transcendental, ou todas elas vão de alguma maneira dialogar com isso. Então eu estou à vontade, porque não preciso saber de. Os alunos podem trazer até meditação que eu nunca ouvi falar. Não importa, mas a gente vai saber mapear e mostrar onde isso se amarra nesse grande tronco que vai remeter lá aos Vedas. Inclusive o próprio Sr. Buda, quando ele critica os yogis da época, ele está dialogando com a tradição védica, né? E o Sr. Buda não deixa de ter sido incorporado lá na Índia, no contexto da Índia, ao grande contexto do hinduísmo. Por muitos hinduístas, o Sr. Buda é um avatar, ou seja, é um representante da divindade também, né? Então, é muito fácil, se a gente tiver essa linha mestra, ela é minimalista. Aquilo que é fundamental nela é um mínimo, uma base mínima. O resto você pode ir construindo de acordo com a tua experiência e tua visão de mundo no momento atual, no contexto cultural onde você está inserido. Tem que ser uma coisa atual, né? Conversar com a realidade, inclusive, né? Com o momento presente. Então, tá aí as duas metáforas, os dois mantras e as três metáforas. Né? Aliás, eu não falei os dois mantras ainda. Então, os dois mantras agora, eu falei das três metáforas. Os dois mantras, o primeiro é do Cisne Hansa, né? Por quê? Porque essa metáfora do Cisne Hansa, ela imita a respiração, né? Na verdade, não é Hansa, mas quando eu repito Hansa, 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 pela construção do sânscrito, vira So, né? Por isso que alguns falam Sohan e outros Hansa ou Hanso, né? Porque eu gosto de pensar assim, que inicia assim, inspiro Han. Quando eu inspiro nesse Sa, ela é meio O, porque já traz de volta o outro Han, né? A outra inspiração. Então fica Hans, 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 Hans. Cada vez que você puxa é um Han. Cada vez que você solta esse S entre o A e o O, porque essa puxada do A para o O é em função do Han que vai vir pela construção das regras do sânscrito, né? E tem gente que prefere inverter, então que fala meditação Sohan, e faz o So na inspiração, né? E o Han na expiração. Eu tenho assim as minhas razões, experiências para preferir
a outra versão, essa Hanso, porque essa Sohan, ela gera contextos muito xamânicos, em geral, que eu não acho que tem que ser o enfoque primordial da disciplina, embora faça parte, né? Quando você faz isso, você quer entrar quase que em transe. Aí a ideia de meditação, ela fica segunda em relação à própria expressão do corpo em movimentos, ou mesmo de círculo e tantas outras coisas, que colocam no transe. Mas o transe, ele tem ali um parentesco com a ideia de meditação, mas também que se afasta. E pode sofrer críticas, né, de grupos até religiosos que não veem aí uma coisa saudável, né? Assim, que pode achar, eu não sei, é de cada um. E eu não tenho dúvida. Agora, a minha crítica, quem fala se isso faz bem ou mal, depende de quem conduz, é lógico, mas eu fico muito chateado, porque geralmente de gente muito conservadora ainda com essas coisas, isso é coisa do demônio, faz mal, né? Então, sim, o Osho, aí eu sou obrigado quase que dar razão aos conservadores, né? Porque Prem Baba, Osho, eles deram brecha num ambiente hostil, deram brecha para ser criticados, né? Eles deram um pouco de brecha no mesmo sentido que o Jim Jones deu, né? Ou seja, se você achar que faz mal assistir uma missa, sendo mais radical, a meditação faz mal, eu falo, olha, faz menos mal do que assistir uma missa. Ir à missa faz mal? Pronto, eu devolvo a pergunta. Se você me disser que comungar domingo na missa faz mal, agora conduzida por gente mínima, não muito bem preparada, é claro, mas é como você lembrou, como qualquer coisa, né? Como qualquer coisa. Então, eu já falei. Faltou o último mantra, que você fez a pergunta, Marta, né? Então, eu falei 3 metáforas e 2 mantras. Eu falei um mantra que é esse Hansa, ou do Sohan. Eu já expliquei. Qual é o outro mantra? É o mantra que define o que é a Bhagavad Gita. Porque quando eu digo Om Namo Narayana, eu tenho que lembrar que na Gita, Arjuna é conhecido como Nara e o Krishna como Narayana. Narayana quer dizer o aspecto imutável da consciência. Esse ana da ideia de imutabilidade, ou do ser, né? E Nara quer dizer ser humano. Então você tem um diálogo entre o ser com o seu aspecto de imutabilidade, que é o diálogo dos 2 pássaros. Então, quando eu digo Om Namo Narayanaya, Namo quer dizer eu me rendo. Então, eu me rendo, eu me curvo a esse aspecto imutável em mim. Ou seja, eu busco a conciliação dos 2 pássaros. Então, esse mantra Om Namo Narayanaya é a síntese da Bhagavad Gita. Eu pego esse mantra e eu deduzo daí a Bhagavad Gita. E mais, eu pego esse mantra e digo que ele expressa o mantra Hansa dos Upanishads, do Hansa Sohan, Hansa. E mais, eu digo que ele expressa a metáfora dos 2 pássaros do Rig Veda. Então, no fundo, é por isso que eu fundamentei tudo na Gita. Porque eu posso falar que eu só preciso de uma metáfora e um mantra. Se eu parto da Gita, é a metáfora. E a Gita é os 2 pássaros, que dá o cisne Hansa. O mantra Om Namo Narayanaya me remete a tudo isso, só preciso disso. Mas é claro que eu não quero reduzir tanto, porque se a gente não tem muitos anos nesse caminho, quanto mais a gente sintetiza, zipa os arquivos, né? Depois é difícil unzipar. O que o aluno fazia? Pegava aquele caderno de 100 páginas, estudava, ia resumindo. Aí pegava aquele resumão, resumia, fazia um resumo menor. Mas ainda não estava contente nem seguro. Aí ele pegava uma tirinha de papel assim, ó, e fazia a colinha dele, só com meia dúzia de palavras. Falava, eu vou na prova e vou colar. Vai nada, você já sabe tudo. Porque se você pega uma palavrinha que até para o professor seria incompreensível, que as expressões que você usa para cola, elas são muito tuas. São incompreensíveis, porque você pula a palavra, pula a frase,
Você só põe as palavras-chave. Então, se você consegue, a partir das palavras-chave, construir aquele discurso, que você compreendeu a matéria. Então, isso é zipar, né? Você condensa um monte de informação dentro de uma unidade menor. Então, os mantras são arquivos zipados, né? Então, então a nossa disciplina toda eu estou zipando em torno de 2 mantras e 3 metáforas. Está ali zipado. Ou seja, quando eu olho para aquilo, parece que é intraduzível, não tem sentido. Aí eu percebo que eu posso construir uma disciplina que ela dá conta de todos os Vedas, todas as Upanishads, todo o Mahabharata. Está tudo ali, basta eu querer andar, porque eu já peguei o caminho. Bom, dito isso, só queria enfatizar que essa disciplina nossa, sobre a meditação, ela está bombando por diferentes razões, em diferentes áreas e com diferentes níveis, né? E, por exemplo, com um olhar muito diferente desse que a gente apresenta aqui, daí para mim a relevância maior da nossa disciplina, né? Dentro do Albert Einstein, o hospital lá de São Paulo, tem uma linha de pesquisa, mas é muito intensa. Eles têm um canal no YouTube, eles têm uma produção incrível de vídeos, de artigos, falando sobre a meditação, mas eles partiram da ideia lá do Kabat-Zinn, né? Que é de mindfulness. Porque quando o mindfulness começou a dar problema, começou por isso, porque não era mais um mestre budista que estava falando disso. No exercício de mindfulness não entra a compaixão, porque é um exercício mais mental, ele é meio incompleto, mas ele pressupõe que o monge budista, na sua disciplina, exercite a compaixão. Então, na prática, a compaixão entra, mesmo sem estar sendo induzida, né? Então, esse tipo de problema que levou alguns profissionais a terem prática de meditação que desequilibrava as pessoas, desequilibrava porque faltava amor, faltava compaixão, faltava cuidado, né? Para dizer isso, que é essa coisa que os 2 pássaros, eu falo os 2 pássaros aqui, mas na verdade é como se o pássaro do testemunho, o pássaro real, né, tivesse representado metaforicamente pelo coração, que é o espírito imutável, ou aquilo que os místicos da igreja chamam de Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, e que o budismo chama doutrina do coração. É uma linguagem metafórica para se referir ao sentimento intuitivo que está acima da mente material, que é a conexão com aquilo que a ciência não acredita, que é o espírito, né? Então, a ciência precisa ter tudo aqui só na mente, né? Então, não pode falar em coração. Mas a gente, quando fala em sentimento interior, quando fala em amor, o amor é difícil de você conseguir tratar logicamente, ou nas categorias de Kant ou de Descartes. O amor não aparece, que é um sentimento. Mas ele aparece nessa outra categoria, que o hinduísmo chama de Budi, que vai dar Buda, a iluminação do Senhor Buda, né? E que a gente pode traduzir, já que isso não existe no Ocidente, mas essa ideia de sentimento de amor, de intuição que vem do coração. Ou seja, meditação sem amor é perigosa? É. Mas isso não é meditação. Então aí pode fazer mal. No CCNN é tudo um pouco diferente. A Cássia tem buscado isso, né? Porque a nossa disciplina é terapêutica. Quanto à forma de avaliação, olha, ela pode levar em conta os questionários do AVA ou pode ser totalmente replanejada de acordo com o seu entendimento da disciplina. Não tem o menor problema, né? E aí é interessante contemplar na nota a participação nas oficinas, nas aulas e nas palestras. E também, tu não pode esquecer que o trabalho final costuma ser o ponto alto do envolvimento do aluno. Porque nesse semestre que foi tudo online, eles não curtiram muito, mas nos outros semestres, a minha experiência foi que a oficina era o ponto alto, porque ali eles se realizavam e se percebiam totalmente
engajados no processo e capacitados. Dependendo do tamanho da turma ou do tamanho que você for concordar, porque se a gente depende de quantas turmas vão ser oferecidas e às vezes depende do número de vagas. Às vezes muita gente se inscreve e depois desiste, o que é ruim. Então a gente tem que ter muito certo qual é o tamanho da turma. Às vezes, dependendo da turma, não cabe naquela salinha. Mas aí a Cássia oferece não apenas o salão nobre, mas também aquela área de recepção de vidro, né? E aí a gente fazia aula ali, que ali é cômoda, fácil. E o espaço você vai ter, inclusive para chamar convidados e te ajudar nesse processo, né? Então, deixa eu voltar aqui que eu estou na forma de avaliação, né? Então, ela pode levar em conta os questionários, como eu tinha dito, pode ser totalmente reorganizado, tem que levar em conta esse trabalho final que eu estava dizendo, porque quando os alunos conduzem as oficinas, né, é aí que eles se mostram capacitados, né? Então, esse era o ponto que eu queria dizer sobre isso. Então, como sugestão de roteiro para o desenvolvimento da parte teórica, aí eu vou te dizer o seguinte, assim que a gente já pode, isso ajuda, não é que você vai se prender a isso, mas são assim alguns pontos firmes que funcionaram na experiência passada, né? No meu canal no YouTube, eu tenho lá os principais vídeos de todas as atividades assíncronas e também das síncronas. Nas atividades assíncronas, eu tomei o cuidado de ser bastante didático para desenvolver toda a parte teórica. E nas atividades síncronas, estabelecer no passo do aluno um diálogo com o aluno. Então, aqui e ali, parte desse material pode servir para não te sobrecarregar tanto na parte teórica, né? Além disso, todos nós, eu, você, o Mário, a Cássia, temos acesso ao AVA. O AVA traz, semana por semana, uma série de outros vídeos sugeridos e sugestões para leitura de texto, né? Além disso, a gente tem aquele sumário do livro-blog, que eu atualizei e trouxe mais para o contexto da disciplina. E isso ajuda a gente a compreender a espinha dorsal e a gente ficar um pouco mais afastado dessa responsabilidade de ter que dar conta de um domínio que é absurdamente grande e os alunos podem querer cobrar a gente disso. Quando a gente se compromete com a espinha dorsal, a gente fica seguro ali no nosso lugar, né? Então, agora, o que eu percebi, ainda mais que é a minha área de pesquisa, né? Então, que eu exagerei. Tudo aquilo pode a gente agora caminhar para um entendimento mais minimalista da disciplina. Mas o importante é que a gente tenha esse material para que agora, com o teu olhar de artista, né, você selecione aquilo que, de fato, você vai achar interessante e importante para os alunos acessarem, né? E eu posso falar um pouquinho sobre a espinha dorsal quando eu estiver na segunda aula, né? Mas eu quero falar um pouco mais sobre ela hoje, porque eu quero dar uma simplificada nela para você, para que a partir daí, depois para os alunos, a gente dê de uma forma expandida, vamos falar assim, né? Então tem que lembrar isso, que o canal do YouTube reúne também os vídeos das entrevistas que nós fizemos com os palestrantes, por exemplo, com a Cecília, professora titular da psicologia, e inclusive da Semana do Conhecimento, também está lá, que a gente participou, né? Então, todo esse material está tudo disponível no canal do YouTube. Embora ele também apareça no AVA, ele é mais fácil, às vezes, de acessar no YouTube, né? Que a qualquer momento a gente entra no YouTube. Mas o AVA é muito completo. Então, ter acesso ao AVA, mesmo que a gente não vá disponibilizar isso para os alunos, ou vá disponibilizar em parte, já que agora o semestre é todo presencial, aquele material ali vira uma fonte de recursos e dá uma ideia de um roteiro para a gente, para que a disciplina não se prenda só aquelas coisas, vamos dizer assim, de literatura antiga, de textos sagrados, né? O AVA traz uma série de discussões muito contemporâneas, vídeos muito contemporâneos, que vão desde a área política até a mais filosófica. Agora, se a gente quiser utilizar o AVA para os alunos,
A primeira coisa que teria que ser feita era pedir para o pessoal do NCE para duplicar o AVA para o próximo período. Eu nem sei se é necessário, porque como agora é tudo presencial, o aluno não precisa ir lá e cumprir tudo aquilo. Então, mesmo com esse AVA antigo, uma vez que a gente já tem acesso, né? Uma vez que a gente já tem acesso, a gente pode ir lá e escolher o que é interessante para o aluno. Então, se eu estiver mostrando esse compromisso e motivação, o aluno pega isso, ele se envolve com isso. E aí, essa energia que a gente leva pelo nosso esforço funciona para eles como essa energia que acalma, que dá segurança, que dá tranquilidade, confiança e até uma certa energia de cura, que eles vão ali buscar, assim, vencer o problema dessa violência de hoje em dia, depressão, crise em casa. Então, se a gente mostra que a gente está conectado com essa coisa do coração e faz esse esforço de sair da nossa área de conforto, né? E está focado naquilo que é o engajamento para o bem maior da sociedade, né? A gente está engajado com tudo. Mas temos que lembrar que os professores convidados, passando agora para eles, né? Eles nem sempre têm disponibilidade para atender o nosso calendário. Por isso, a gente tem que ser mais ou menos flexível. E antes de começar o semestre, eu já tenho que fazer os contatos, dizendo que a aula é num tal dia, num tal horário, para que eles possam se comprometendo com algumas datas que eles vão ter livres. E a gente monta o nosso calendário a partir das datas que um ou outro vai se comprometendo, tomando cuidado só de dar um intervalo entre uma apresentação deles e a seguinte, né? Para não ficar todo muito junto a apresentação dos convidados. Nós já temos alguns que costumam aceitar o convite, você pode trazer outros, e isso vai ser aquela ideia de preencher lá a carne, né, do esqueleto, né, para que a disciplina fique com uma ideia de que tudo foi satisfeito, uma certa ideia de completude. Quer dizer, o meu compromisso agora é fazer a transição suave. Né? Eu posso dar uma palestra falando disso e estou aberto ao diálogo o tempo todo para a gente ir avaliando e conversando, mas eu já queria, que vai ficar entre você e a Cássia, que está respondendo pela disciplina lá por enquanto. Né? Até depois não sei como vai ser o diálogo com você e com a Cássia. Eu acho que vocês vão começar dividindo a disciplina, não sei como vai ser. Aí você tem que ver com ela depois, que essa aí é parte. Eu ajudava ela, né? E agora eu estou me afastando, você está entrando, e assim, para te ajudar, vai estar o Mário, vai estar o Fernando, já dá para formar uma certa base. Ainda que eles não vão ter uma participação no dia a dia, mas eles podem aparecer ali, por exemplo, para fazer os debates com os convidados, ou eles mesmos terem alguma fala, ou aparecerem numa aula e você dá um certo espaço para eles. O segredo da nossa disciplina, o que ela está pegando, é o boca a boca, porque ela começou do nada, e é o boca a boca que levou ela até o CT. E geralmente o número de inscrições esgota quando ela é presencial. Então, esse boca a boca é porque o aluno diz que é legal, né, que não é difícil, mas também não é assim, dizer que ninguém está nem aí para nada, para nota, não é isso. É que a gente está lá para ajudar o aluno, tem essa consciência.